Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento também os irmãos que estão em casa, nos assistindo aí, no nome de Jesus. Irmãos, hoje é o culto de ensino, né? O culto de ensino da palavra. E o Senhor quer nos ensinar hoje, né? Só aprendemos através de sua palavra. Nessa vida, nós só temos duas formas de aprendermos. A primeira delas, mentor, né? Seu pai é um mentor, sua mãe é um mentor, seu professor é um mentor, o seu pastor é um mentor, é a forma de aprender. E a segunda forma são pelos erros. Infelizmente hoje muitas pessoas optam pelos erros, porque querem viver de uma forma independente, de uma forma orgulhosa, de uma forma soberba, a ponto de achar que não tem nada para aprender, que na realidade já sabe de tudo. Não é verdade? Mas a própria Bíblia fala que aquele que se acha de tudo, é na realidade aquele que não acha nada, né? Não sabe de nada. Porque nós sabemos que através da palavra de Deus é que vem todo a nossa, vamos dizer, sabedoria de aprendermos o que Deus tem para nós. Amém? Hoje não é diferente. Hoje Deus tem preparado algo para a nossa vida. Deus já tem falado através dos louvores. Obrigado, Nino. Deus já tem falado através dos louvores. Deus já tem falado através da palavra mencionada aí. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 16. Livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Vamos ler somente o versículo 4. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Amém? Irmãos, eu creio que todos aqui conhecem a oração de exemplo, né? Um exemplo que Jesus deu de como orarmos, que é a oração do Pai Nosso. Eu creio que todos conhecem, né? E dentro dessa oração do Pai Nosso, existe uma frase que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E muitas vezes, quando nós fazemos uma oração dessa, uma petição dessa, nós olhamos muito para as coisas naturais, olhamos muito para as coisas, vamos dizer assim, materiais. Mas será que é isso realmente que Jesus estava querendo que nós focássemos? Em fazermos uma oração pedindo a Deus o pão nosso de cada dia, como se fosse algo de uma forma geral, né? Algo de uma forma, vamos dizer assim, natural, material, ou até mesmo alimento natural. Será que essa seria o propósito de Jesus para a nossa vida? Quando nós viemos aqui para o texto, nós vemos Deus dizendo a Moisés, no começo da caminhada, após eles ter passado o Mar Vermelho, após ele ter atravessado o Mar Vermelho, Deus ter destruído o exército de Faraó, agora eles tinham uma caminhada a fazer. E era uma caminhada longa, uma caminhada pelo qual eles iam caminhar por muitos anos no deserto. E então Deus aqui então fala o que a Moisés? Que ele faria chover pão do céu. Que ele iria fazer o pão do céu. E que esse pão, as pessoas teriam que recolher uma porção que daria para o dia. E ninguém podia guardar para outro dia. E Deus aqui fala que isso seria uma forma de provar, né? Provar
aqueles que andam diante dele e diante da sua lei. Então o maná do céu, presta bem atenção nisso, o maná do céu, o pão do céu, seria derramado para provar o povo de Deus, qual realmente estaria caminhando com Deus, andando na sua lei ou não. Irmãos, quando nós olhamos aqui para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, a palavra de Deus disse, o próprio Cristo disse, né? Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então nós vemos aqui, meu irmão, no Novo Testamento, o próprio Cristo, o próprio Jesus declarando que este é o pão vivo que desceu do céu. Nós podemos, meu irmão, olhar aqui, porque o maná representa o quê? Jesus e a sua palavra. Quando nós olhamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 em diante, João declara que Jesus é o verbo, e o verbo habitou entre nós, e o verbo se fez carne. Jesus então é a palavra viva descida do céu. O que Deus quer nos alertar? O que Deus quer nos ensinar nessa quarta-feira? Meu irmão, presta bem atenção nisso. Nós precisamos termos algumas atitudes com relação à palavra de Deus. Assim como o alimento natural serve para alimentar o nosso físico, o nosso corpo físico, a palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu, ela veio para alimentar o nosso espírito. E aí eu pergunto para você, como é que está o seu espírito por esses dias? Estão bem alimentados? Ou o seu espírito está sendo alimentado com outro tipo de alimento? O irmão Sandrine abriu o culto hoje falando sobre o amor. Sem amor, nada seria. E ele citou que hoje as pessoas estão vivendo sem amor. As pessoas hoje estão vivendo de uma forma agressiva. O ódio, parece que uma faísca de nada já incendeia o ódio na vida das pessoas. A raiva, né? A explosão de nervoso. Isso acontece por quê? Porque durante esses dias, presta bem atenção nisso, não se fala de outra coisa a não ser de pandemia, de vírus. Meu irmão, na televisão bombardeia, na internet bombardeia você. E você acaba se alimentando aquilo. A tua alma se alimenta das coisas do mundo, presta atenção. A tua alma começa a se alimentar dessas coisas do mundo. Pessoas entram em desespero, pessoas ficam iradas, pessoas ficam depressivas, pessoas têm ataque de ansiedade, porque a sua alma, eu estou falando de alma, é onde estão os nossos desejos, vontades e intenções. Estou falando de alma. A nossa alma está sobrecarregada. A nossa alma está sendo alimentada por todas essas coisas, enquanto o nosso espírito não está sendo alimentado. Presta atenção no que Deus está falando. Deus está falando que nós temos que tomarmos 3 atitudes diante desses dias maus. A Bíblia fala lá em Efésios que nós temos que nos preparar para os dias maus, porque eles virão. A qualquer momento os dias maus virão. E Paulo então fala o quê? Que nós temos que nos preparar para esses dias maus. E como que eu me preparo? Como que eu posso me preparar para os dias maus? Eu só me preparo para os dias maus quando eu me alimento do pão vivo que desceu do céu, que é a poderosa palavra de Deus. Meu irmão, aqui Deus disse para Moisés que esse pão desceria do céu todos os dias. Que coisa tremenda.
Todos os dias. A palavra de Deus diz que para cada manhã, um milagre de Deus, não é isso? E Paulo disse que em Romanos, que nós devemos renovar nossa mente através da palavra de Deus, todos os dias. Presta bem atenção no que Deus quer falar. Deus está falando, meu irmão, que todos os dias eu e você temos esse maná à disposição. Alô? O maná que alimenta o nosso espírito, o maná que fortalece o nosso espírito e enfraquece a nossa alma. A Bíblia fala em Gálatas que a nossa alma, a nossa carne, quando fala de carne está falando da alma, a nossa alma cogita contra o espírito e o espírito contra a alma, ou contra a carne. Meu irmão, se nós fortalecermos a nossa alma, nós iremos enfraquecer o nosso espírito. Presta bem atenção nisso, porque isso é muito sério. Quem sabe o que você está buscando de Deus hoje não é aquilo que você precisa. Quem sabe aquilo que você está clamando a Deus hoje não é aquilo que você precisa, não é aquilo que você está precisando. Quem sabe do que você está precisando hoje é no maná que desce do céu, é o pão vivo que desce do céu. E eu pergunto para você, será que você já se alimentou hoje? Será que ao levantar de manhã hoje, você pegou a preciosa palavra de Deus e se alimentou ali de um versículo, se alimentou ali, meu irmão, de um texto, e saiu para trabalhar, saiu para estudar, ou sei lá o que você faz no seu dia, na sua rotina diária, e você então ficou meditando naquela palavra que você leu? Porque se você ficou meditando naquela palavra que você leu durante o dia todo, você passou o dia inteiro se alimentando do pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Quando eu leio a palavra, eu me alimento. E quando eu medito, quando eu fico pensando nela, eu começo a remoer a palavra. Está entendendo? Eu leio, ela entra aqui no meu coração, ela entra aqui no meu espírito, e depois eu começo a meditar nela durante a semana, eu começo a meditar nela durante o dia, então eu começo a remoer aquilo, remoer aquela palavra, e aí é onde Deus fala, meu irmão, no nosso espírito. Deus só vai falar conosco através do nosso espírito. Deus não fala na alma, Deus não fala na carne. Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz: Deus não se deixa encarnecer. Isso quer dizer o quê? Deus não se envolve com a carne. Deus só vai falar conosco através do nosso espírito. Então, se você se alimentar o seu espírito, você terá os teus ouvidos abertos a ouvir a voz do Senhor. Ei, está entendendo o que é isso? Meu irmão, quem sabe aquilo que realmente você mais está precisando nesse tempo, que você mais está precisando, meu irmão, nesse momento de crise, é um alimento espiritual para a sua vida. É um alimento, meu irmão, que vai fazer você manter-se firme diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante da dificuldade. Mas pastor, qual a atitude que eu tenho que tomar? Primeira atitude, em Êxodo capítulo 16, vai lá no versículo 19 e 20, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ninguém deixa dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou o bicho e cheirou mal, e Moisés se indignou contra ele. Qual a primeira atitude que nós temos que termos diante da palavra de Deus? Foi falado muito aqui, o Daniel falou muito aqui na ministração. Confiança. Aqueles que pegaram a palavra para o outro dia, aqueles que pegaram o maná para o outro dia, é porque não confiavam no Senhor, não confiavam em Deus. Presta bem atenção nisso, meu irmão. Quando eu confio em Deus, eu não me preocupo com amanhã, e eu não fico olhando para trás, porque o que passou não volta mais, meu irmão.
Não vou temer o dia de amanhã. Isso é confiar em Deus. Primeira atitude que eu tenho que ter, meu irmão, confiar na palavra de Deus. Quando nós olhamos aqui, aqueles homens não confiaram na palavra de Deus. Eles não confiaram, eles ficaram com medo de não ter o pão do outro dia. Eles ficaram com medo de não poder se alimentar no outro dia. E aí então a palavra de Deus diz aqui no versículo 20, que eles guardaram aquele alimento para o outro dia, mas quando amanheceu, aquilo já estava cheio de bicho e cheirando mal. Meu irmão, quando não confiamos em Deus, presta bem atenção nisso. Quando não confiamos em Deus, tudo aquilo que nós guardamos para o outro dia apodrece. Alô? Estou falando de uma forma espiritual. Olha o que Deus está falando ao nosso coração hoje. Existem alguns motivos que não nos levam a confiar em Deus. Será que já passou na sua cabeça assim, que diante dessa pandemia mundial, Deus perdeu o controle das coisas? Uma das coisas que faz com que as pessoas acreditam que não devem confiar em Deus, ou que já não confiam mais em Deus, porque acha que Deus perdeu o controle da situação. Acham que Deus perdeu o controle dessa situação mundial, dessa situação do país, mas eu quero dizer para você, meu irmão, Deus não perdeu o controle de nada. Ele é Deus. Você crê que Ele é Deus? Deus nunca irá perder o controle de nada. Pelo contrário, quando o homem perde o controle de tudo, é hora do homem se chegar a Deus. É hora do homem, meu irmão, se alimentar do maná, do pão vivo que vem do céu, porque ali Deus vai fazer com que o homem coloque as coisas em ordem. Primeira coisa, meu irmão, que nos leva a não confiar em Deus, é achar que Deus perdeu o controle da situação. Quando eu penso dessa forma, é porque eu me comparo a Deus, a mim, as minhas limitações. Está entendendo? Tem pessoas que agem dessa forma, acha que Deus é igual a ela. Eu estou dizendo em limitações. Puxa, se está difícil para mim, está difícil para Deus. Alguém já pensou assim? Puxa, se eu acho que eu não vou conseguir, Deus também não vai. Acaba, meu irmão, crendo num Deus similar a Ele, um Deus limitado a Ele, um Deus que não pode nada, um Deus que não pode, vamos dizer assim, um Deus que não consegue realizar o impossível. Porque se eu não consigo, Deus também não vai conseguir. É uma mentalidade, meu irmão, de que Deus perdeu o controle das coisas. Quantas pessoas não estão assim? E isso é tão perigoso, porque quando uma pessoa começa a pensar que Deus perdeu o controle das coisas, ela não ora mais, ela não busca mais, ela deixa Deus de lado, porque ela acha que Deus não pode resolver o seu problema. Aí acaba a confiança, ela deixa de confiar. Meu irmão, a sua alma começa a ser bombardeada com números de mortes, com números de infectados, com números de situações precárias. A sua alma vai se alimentando daquilo. E aí, meu irmão, quando a alma está cheia de todas essas coisas, começam as manifestações da alma: depressão, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, o medo toma conta, o medo começa a dominar a vida da pessoa. Mas quando o seu espírito se alimenta da palavra de Deus, e ele se torna forte, os que confiam no Senhor, são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Oh, aleluia! Você tem alimentado o seu espírito, do pão vivo que desce do céu? Ou você tem se alimentado a sua alma com as notícias
que você ouve por aí. O próprio Salomão disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meu irmão, aquilo que não te traz esperança, lança fora. Entendeu? Lança fora. Arranca da sua vida. Isso não me dá esperança. Arranca fora. Meu irmão, lá em casa, depois que começou essa pandemia, que eu comecei a ver aquelas coisas na televisão, aquilo ali começou a mexer comigo, começou a mexer com a minha esposa, com meus filhos. Eu cheguei neles e falei assim: ó, nós temos que nos cuidar. Nós temos realmente que nos cuidar, porque é um vírus aí que está matando pessoas, mas a partir de hoje, nós não vamos assistir mais nenhuma emissora na televisão. E não assisti mesmo. Nenhuma emissora, Globo, SBT, reportagem, nenhuma a gente assiste mais. Entendeu? Aquele filme do Corajosos, já assistimos 4 vezes. Bênção. E outros filmes seculares também. Mas assim, paramos com esse negócio, com essa reportagem, com essas coisas, porque aquilo ali começa a encher a tua alma, meu irmão, e aquilo ali vai trazendo sobre você uma depressão profunda. E nós deixamos de confiar a Deus, achamos Deus tão fraco diante da pandemia. Não é assim que acontece? Mas Deus sabe todas as coisas. Deus está à frente de tudo. Amém? Você crê nisso? Segunda coisa que nos faz não confiarmos em Deus: apoiamos naquilo que Deus não fez. Presta atenção, isso é muito sério. Quantas pessoas hoje não se apoiam naquilo que Deus não fez? Você fica pensando assim: puxa, quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas já não morreram com esse coronavírus aí? Um dia eu estava na casa dos meus pais e meu pai preocupado falou assim: você viu? Meu pai fica no jornal o dia inteiro, né? Ele fica no jornal o dia inteiro. Aí ele: você viu quantas pessoas morreu? No Brasil, tantas mil pessoas morreu. Eu falei: então, pai, quantas foram curadas? Não, isso aí eu não vi. Eu vi só as que morreram. Está entendendo, meu irmão? Muitas vezes nós apoiamos naquilo que Deus não fez. Apoiamos em situações precárias. Apoiamos, meu irmão, vamos dizer assim, em situações difíceis. Coisas que Deus não fez, coisa que Deus ainda não operou, coisa que Deus ainda há de operar na nossa vida. Nós acabamos nos apoiando naquilo. Apoiamos nas dificuldades, apoiamos, meu irmão, em tantas circunstâncias em nossa vida, que esse apoio nos leva a desconfiar de Deus, a deixar de confiar em Deus. Mas eu quero dizer para você que está com essa linha de pensamento, eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor não deseja o nosso mal. Amém? Você crê nisso? Ele cuida de cada um de nós de uma forma individual. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Não tem uma música do Kleber Lucas que fala isso? Eu preciso aprender um pouco aqui, não é isso? Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Meu irmão, temos que parar de apoiarmos naquilo que Deus não fez, naquilo que Deus ainda não realizou. O próprio Cristo disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele disse: eu venci o mundo, e quem crê em mim é mais que vencedor. Amém? Diante desse texto eu posso dizer para você: Deus cuida de nós, e o plano de Deus é maior para a nossa vida. Amém? Você crê nisso? Terceiro, que nos leva a não confiar em Deus: o cansaço na espera. Meu irmão, tem muitas pessoas que têm a tendência de desistir rápido demais, abre mão das coisas fáceis demais, não consegue esperar o tempo de Deus, não consegue esperar, meu irmão, o tempo de Deus realizar.
Toda promessa passa pelo teste do tempo. Entre a promessa e a realidade, há uma linha em que temos que passar. E essa linha são grandes para curtas para outras, mas nós temos que passar por essa linha. A Bíblia diz, meu irmão, que quando o povo começou a caminhar no deserto, eles caminharam por quantos anos? 40 anos caminharam no deserto. Presta atenção. 40 anos caminharam no deserto. Durante 40 anos que eles caminharam no deserto, foi a linha da promessa até a realização da terra de Canaã. E a Bíblia diz, nós vamos ler o texto depois, a Bíblia diz que o maná, o pão vivo que desceu do céu, aquele pão que chovia todo dia de manhã, só cessou quando o povo pisou na fronteira da terra prometida. Alô? O maná só parou quando eles atravessaram a fronteira. Sabe o que isso nos ensina? Que na nossa caminhada com Cristo, até a redenção, até a salvação, nós temos que nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, todos os dias. Até o grande dia, até o dia em que Jesus vier buscar os seus, até o dia em que Jesus virá buscar o seu de uma forma individual. Mas enquanto Jesus não vier, todos os dias nós temos que comer desse maná. Nós temos que alimentar o nosso espírito com a palavra. Nós temos que alimentar o nosso espírito com Jesus. Amém? Você crê nisso? Então pare de alimentar a sua alma e comece a alimentar o teu espírito. Segunda atitude, Êxodo capítulo 16, versículo 35. É o texto que eu acabei de citar. Diz assim: os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Oh, aleluia! Qual que é a segunda atitude? Alimentar-se o seu espírito com a palavra de Deus todos os dias. Agora eu quero falar de algo natural. Eu não quero falar de algo espiritual com relação à palavra de Deus. Eu quero falar de algo natural para mim e para você. Se nós acabamos de ler o texto, e aqui a segunda atitude é que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus todos os dias, porque muitos cristãos têm dificuldade de ler a palavra de Deus todos os dias. Eu já vi irmãos dizer assim: pastor, eu tento ler a palavra de Deus todos os dias, pastor, mas o diabo me dá um sono. Pastor, o diabo acha que está em casa, pastor, porque eu pego a palavra de Deus, aparece alguma coisa para mim fazer. Pastor, é difícil ler a palavra de Deus, pastor, eu não tenho tempo para isso. O inimigo toma todo o meu tempo. Espiritual, né? Coitado dele, né? Espiritualmente falando, né? O inimigo domina ele, o inimigo ciranda na vida dele para ele não ler a palavra de Deus. Mas vamos trazer isso para o lado natural. Porque muitos cristãos não leem a palavra de Deus todos os dias. Primeiro, desorganização de tempo. Tem a sua vida, o tempo desorganizado. Se eu não organizar a minha vida, tirar um tempo para a palavra de Deus, eu não vou ter esse tempo. Eu não vou conseguir ler a palavra de Deus todos os dias. Mas pastor, como eu faço para planejar esse tempo? Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Você só planeja dentro do seu tempo aquilo que você considera importante. Vou repetir.
Você só planeja, dentro do seu tempo, aquilo que você considera importante. Infelizmente hoje, para muitos cristãos, a palavra de Deus não é importante. Porque, meu irmão, se fosse importante, eu planejaria um tempo, todos os dias da minha vida, um tempo para mim meditar na palavra de Deus, porque ela é algo importante para mim. Agora eu pergunto para você, o que é importante para você, que você no qual fez um planejamento para aquilo, e que todos os dias você faz? Não estou falando de trabalho. Ah, pastor, o senhor está falando de trabalho? Não estou falando de trabalho. Tira o trabalho fora, vamos facilitar. Tira a responsabilidade do trabalho fora. O que você, meu irmão, planejou no seu tempo, que é importante para você, considerado importante para você, eu aposto que você consegue um tempo para isso. Quer ver um exemplo simples? Quem é fanático em futebol, no dia do jogo ele vai separar um tempo, ele vai fazer o quê? Ele vai planejar um tempo para que ele possa assistir o jogo, o primeiro e o segundo tempo. É ou não é assim? Por quê? Porque é importante para ele. Não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo que é errado, senão os irmãos já vão colocar lá na rede social, vão escrever lá: pastor, só está dizendo que assistir futebol é pecado? Não, estou falando aqui de planejamento. Dei o futebol como um exemplo. Tem pessoas, antigamente era só as mulheres, hoje agora virou rotina, os homens também, né? Planejam para assistir a novela, não perde um capítulo. Naquele momento da novela, o camarada não sai do sofá, não sai da frente da televisão, todos os dias ali firme, fiel. É assim, meu irmão. Aquilo é importante para mim, pastor. Eu preciso aprender adultério, como é que os caras adulteram lá, porque novela é só isso, meu irmão. Marido tomando mulher de outro, mulher tomando marido de outro, né? A novela não é assim, é um triângulo amoroso, ensina como é que você comete um adultério, ensina como é que engana a esposa, engana o marido. A novela é assim. Se alguém provar para mim o contrário, que não é assim, meu irmão, eu vou passar a assistir novela. Quer ver outra coisa? Outra coisa que muita gente já planejou, tem muito cristão, desculpe falar, mas tem muito crente que não perde, é o tal do Big Brother. Estou falando besteira aqui? Planejou o tempo da sua vida, ele planejou o tempo, porque ele considera aquilo importante. Puxa, tal hora vai começar, eu nem sei que hora começa aquilo, mas tal hora vai começar. Olha, então faz a janta mais cedo, né? Eu vou tomar um banho mais cedo, ou tomo um banho depois. Alguma coisa eu tenho que fazer aqui, para me planejar para esse tempo. E tem muitas outras coisas. Por que eu estou dizendo isso? Se nós conseguimos planejar o nosso tempo para essas coisas, nós conseguimos também planejar um tempo para nos alimentarmos da palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Segundo, porque muitos crentes não conseguem ler a Bíblia todo dia. Segundo, um propósito fraco. Como assim, pastor, um propósito fraco? Quando eu acho que algo não é importante, eu não vou investir. Se a palavra de Deus para mim não é importante, então eu não vou investir. Eu só invisto nos meus propósitos que eu acho que é importante. Então, o que é importante para mim se torna um propósito forte. Ei, a palavra de Deus está sendo negligenciada hoje por muitos cristãos, por muitos crentes por aí. Porque ler hoje a palavra de Deus já não é mais importante.
Se alimentar hoje da palavra de Deus já não é mais importante. Propósito fraco para isso. Pastor, eu tenho outros propósitos na minha vida, pastor. Eu tenho outros afazeres que é mais importante para mim do que ler a palavra de Deus. Terceiro, por que o cristão tem dificuldade de ler a palavra? Terceiro, não abre mão de outras coisas. Pastor, a minha agenda já está cheia. Pastor, eu tenho o meu tempo para dormir, o meu tempo para levantar, né? Aí ele pega até a Bíblia, né? Pastor, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3, diz assim que há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para trabalhar, há tempo para ficar em casa, há tempo para descansar, há tempo para isso, há tempo para isso, há tempo para aquilo, mas não há tempo para a Bíblia. Não há tempo para a palavra, não é assim? Não consegue abrir mão. Eu não vou abrir mão do meu sono meia hora antes de eu ir trabalhar para me ler a Bíblia não, pastor. Eu não posso abrir mão disso. Eu estou cansado. Mas fica até tarde na internet. Quando não tem mais nada o que fazer, 1, 2 horas da manhã está lá na internet, firme e forte. E não tem tempo para a palavra de Deus. Eu não vou abrir mão, pastor, disso. Eu não vou abrir mão daquilo. Muitos cristãos, crentes, têm dificuldades de se alimentar da palavra todos os dias, porque não abre mão de outras coisas, colocar a palavra de Deus no lugar. Estou falando besteira não. E isso aqui não é nada de demônio não, né? Eu falei de algum espírito maligno, impedidor de você ler a palavra aqui, falei? Falei de algum demônio? Não. Estou falando do quê? Da nossa rotina diária, daquilo que é importante, daquilo que eu tenho que deixar. Está entendendo, meu irmão? Não tem nada a ver com demônio aqui, o que nós estamos falando, não. Tem a ver conosco, nossas atitudes. O maná do céu vem todos os dias para a nossa vida, mas nós negligenciamos isso. Por quê? Não abrimos mão de outras coisas. É um propósito fraco. E não organizamos nosso tempo. Tem nada a ver com demônio. Tem tudo a ver comigo. Quarto e último, esse é o mais forte. Por que muitos cristãos, muitos crentes, têm dificuldade em ler a Bíblia? Quarto, não é um cristão de verdade. Eita, pastor, agora o senhor pegou pesado. Um cristão de verdade, ele alimenta o teu espírito todos os dias. Ele conversa com Deus todos os dias. Ele fala com Deus todos os dias. Mas um cristão, aquele que não é cristão de verdade, meu irmão, a leitura da palavra de Deus não faz parte de sua vida. Não, pastor, ler a palavra de Deus não é comigo não, pastor. Eu prefiro que o senhor lê para mim. Eu vou lá no culto, lá o senhor lê, eu presto atenção. Mas para mim, pastor, eu já vi pessoas derem testemunhos que não sabiam ler e aprendeu a ler na Bíblia. Alguém já ouviu testemunho desse? Muitos. Para você ver qual poder tem a palavra de Deus. Ah, então pastor, então não precisa estudar, vou ler a Bíblia. Irmão, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de testemunho de pessoas que tinham dificuldades para ler ou não conseguiam ler, começou a ler a Bíblia, aprendeu a ler. Estou falando do poder de Deus na palavra de Deus. O cristão verdadeiro, aquele que não é um cristão verdadeiro, ele não tem a palavra de Deus como prioridade. A palavra de Deus não faz parte da tua vida. E ele só lê a palavra quando ele tem tempo. Não é assim? Se eu tiver um tempinho, eu vou ler a palavra de Deus. Terceira atitude, para a gente encerrar. Números capítulo 21. Números 21, versículo 5.
Diz assim: falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, olha aí, porque nós nos fizéssemos subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e a nossa alma detesta este miserável pão. Forte isso. É forte isso, meu irmão. Números capítulo 21, até onde chega a rebeldia do povo. Falar que o pão que desce do céu, pão vivo que descia do céu todos os dias, era o quê? Um miserável alimento. Qual a terceira atitude? Não rejeitar e nem desprezar a Cristo e sua palavra. Meu irmão, quando nós lemos o texto, aqui nós vemos o contexto, nós vemos que quando Deus derramou do maná, no primeiro dia, toda Israel glorificavam a Deus por conta daquele maná. Eles adoravam a Deus por conta daquele maná. Eles estavam satisfeitos, agradecidos com aquele maná, dizendo que aquilo era a coisa mais maravilhosa que tinha acontecido na vida deles. Mas depois, no meio da caminhada, chegando aqui em Números capítulo 21, versículo 5, eles então rejeitam aquilo, eles lançam fora aquilo, dizendo, nós já estamos cansados dessa miserável comida que desce do céu. Sabe, hoje, nos dias de hoje, eu me comparo com isso, eu me deparo com isso. Infelizmente hoje muitos cristãos começam a sua vida, meu irmão, com Cristo, amando, desejando a palavra de Deus. E sabe como estão hoje? Rejeitando e desprezando a mesma. Quantos cristãos amavam a palavra de Deus, não tinham vergonha de carregar a Bíblia debaixo do braço? A gente identificava um cristão por conta da Bíblia antigamente, não era assim? Os camaradas colocavam a Bíblia debaixo do braço, e você via o camarada indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Quantas obras eu não trabalhei, onde ali tinha uns cristãos, meu irmão, que na hora do almoço pegava a Bíblia e ia ler na hora do almoço. Agora hoje, desprezam a palavra de Deus, desprezam a Jesus. Nós estamos falando aqui, meu irmão, do maná, do pão vivo que desce do céu. Quantos hoje nem se alimentaram hoje da palavra de Deus? Quantos hoje não vieram para a igreja se alimentar da palavra de Deus? Pastor, eu estou cansado demais para ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu estou cansado demais para ir para a igreja. Pastor, não tenho tempo para ir para a igreja. Pastor, não tenho tempo para ler a palavra de Deus. Pastor, ir para a igreja para mim não é importante. Pastor, ir para a igreja para mim não faz parte da minha vida. Quantos não estão assim hoje? E eu tenho certeza absoluta que estão sendo tomados por uma depressão, por uma crise de ansiedade. Não confio mais em Deus, nesse momento pelo qual todos deveriam confiar em Deus. Agora é o momento de confiarmos em Deus. Agora é o momento, meu irmão, de esperarmos em Deus, descansar a nossa alma, alimentar o nosso espírito e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor nos dá o pão todos os dias. Este é o momento agora para isso. Mas pelo contrário, muitos estão rejeitando a igreja, estão rejeitando a palavra, estão rejeitando a Cristo. Isso já não é mais importante para mim, pastor. Eu não tenho tempo para isso. Isso já não é mais prioridade na minha vida. Mas perdem 1h10 assistindo o tal do Big Brother. Perdem 2 horas assistindo uma novela, 2 horas assistindo um jogo de futebol, e não perde 10 minutos na leitura da palavra de Deus. E Deus depois está errado. Depois a pandemia abraça o mundo inteiro. Deus está errado. É Deus que fez isso. Não, é o próprio homem que se afastou de Deus. É o próprio homem que deixou Deus de lado para viver a sua própria vida.
E Deus está dizendo para aqueles que querem a salvação, para aqueles que querem um dia chegar no céu, tem pão vivo descendo todo dia do céu. Todos os dias Deus está dizendo, tem pão vivo para você. Só vai depender de você. Não é demônio, não é Satanás, não é principado, não é potestade que está impedindo você de ler a Bíblia. Não, é você próprio, são as suas prioridades. Sabe, meu irmão, desculpa, mas eu estou cansado das pessoas chegarem em mim, pastor, ora por mim, pastor. Mas o camarada não pega um versículo da Bíblia para se alimentar. Meu irmão, eu não faço milagre não. Eu posso pedir para Deus por você, mas Deus conhece o teu coração. Não adianta, se eu estiver errado diante do Senhor, Deus não vai me abençoar. A única coisa que eu posso ser abençoado é quando a minha vida está alinhada com a palavra de Deus. Mas como eu vou alinhar minha vida com a palavra de Deus se eu nem leio? Está entendendo o que é isso? Isso é muito sério, meu irmão. Isso é sério demais. Sério demais. Quantas pessoas hoje estão ignorando o Cristo? Quantas pessoas hoje estão ignorando a palavra de Deus, desprezando a palavra de Deus? Meu irmão, se eu quero ter paz nesse momento de pandemia, se eu quero ter paz nesse momento de crise global ou mundial, que assim seja. Se eu quero ter paz, tem pão vivo descendo do céu todos os dias. Tem pão vivo. Você crê nisso? Hoje Deus derramou do seu pão vivo. Amanhã cedo tem mais pão vivo. Aleluia, que desce do céu. Depois da manhã tem mais pão vivo descendo do céu. Amém? Você crê nisso? Meu irmão, no final de semana tem mais pão vivo descendo do céu. Todos os dias tem pão vivo descendo do céu. É isso que Deus está dizendo. Só vai cessar o dia que você for para a glória. Entenda isso. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo para que coloque, para que o Espírito Santo venha colocar no nosso coração o desejo de priorizar a palavra de Deus na nossa vida? Quem sabe estamos tão alimentados a nossa alma está tão alimentada que nós não confiamos em Deus, não temos expectativas do que Deus pode fazer, que nós temos que pedir hoje ao Espírito Santo de Deus que venha colocar isso no nosso coração, que Ele venha fortalecer o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso desejo, as nossas intenções com a palavra, e eliminar aquilo que a nossa alma já alimentou, que nos levou a não ter confiança em Deus. Amém? Feche seus olhos aí. Coloca a tua mão no teu coração. Peça ao Espírito Santo. Diga a Ele: Espírito Santo, até a vontade de adorar vem do Senhor. A vontade de buscar a Deus vem do Senhor. A vontade de ler a Bíblia, de priorizar a tua palavra, vem do Senhor. Santo de Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que venha colocar esse desejo ardente no nosso coração, pela sua palavra. Quantos cristãos hoje, quantos crentes hoje, Senhor,
não estão com a chama do desejo da tua palavra, Senhor, apagada nos seus corações. Por isso, papai, nessa noite eu quero te pedir, Deus, sopra a cinza, acende o fogo novamente, acende, Senhor, o desejo, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que a Bíblia, ó Deus, ó Pai, ela não venha mais a ficar, ó Deus, ó Pai, fechada, juntando pó. Não, mas que ela seja folheada todos os dias, que ela seja aberta todos os dias. Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, abrir nossos ouvidos, para que possamos te ver, para que possamos te ouvir. Quantos hoje, Senhor, não estão ouvindo o Senhor, porque o seu espírito está fraco, o seu espírito, Senhor, não tem sido alimentado. Quantos não estão assim hoje? Espírito Santo, assopra esse fogo, papai, em nosso coração, aleluia. Assopra, Deus, faz incendiar novamente o desejo, a vontade pela tua palavra. Jesus, tu és o pão vivo que desceu do céu, aleluia. O pão vivo que desceu do céu está todos os dias à sua disposição. Está todos os dias nas suas mãos, para você se alimentar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Jesus, por esse alimento dessa noite. Muito obrigado, Jesus. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Declare isso. E a buscarei, que meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta das minhas fraquezas, das minhas fraquezas. Diga uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta das minhas fraquezas, das minhas fraquezas. Senhor, declare isso. tua graça me basta. Oh, aleluia. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, aleluia. Tua graça, declare. tua graça me basta. Senhor, tua presença, declare isso. tua presença
sustenta. Oh, aleluia. Tua graça, tua presença, Senhor. Acende o fogo. Acende o fogo, Deus. Uma coisa peço ao Senhor, Faz acender novamente. e a buscarei, Oh, Deus. e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta das minhas fraquezas, das minhas fraquezas. Oh, aleluia. Senhor, Levanta tuas mãos, canta esse refrão. tua Graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Mais uma vez, declare: Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Glória a Deus. Pai, leve em paz a cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por esta palavra, pelo pão vivo que o Senhor derramou sobre nossas vidas hoje. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.